Olá galera, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do meu canal do YouTube Anatomia com o Professor Carlão. Hoje a nossa aula é sobre anatomia topográfica do pescoço. Esta aula nós vamos trabalhar toda a parte topográfica do pescoço. Nós vamos analisar quais são os limites do pescoço, onde é realmente a região do pescoço, quais são as suas divisões em trígonos, quais são as estruturas superficiais, estruturas médias, estruturas profundas. E vamos trabalhar também um pouco sobre o território de irrigação de cada vaso sanguíneo, o território de inervação de cada nervo. Vamos entender um pouco ali como estão relacionadas essas estruturas, tá ok? Como esta aula de topografia de pescoço ela é bem extensa, eu dividi em partes. Então, esta primeira parte, nós vamos trabalhar sobre os limites do pescoço, os trígonos que existem no pescoço, que são as subdivisões do pescoço, e especificamente o trígono posterior, tá ok? Bom, pessoal, começando então a nossa aula, nós temos que entender quais são os limites do pescoço. Qual exatamente é a área do pescoço? Então, nós podemos analisar através desta imagem que o pescoço ele apresenta um limite superior, ou também denominado cranial, e um limite inferior, ou também denominado caudal. Este limite superior e inferior vai apresentar alguns pontos anatômicos de referência para que todo estudante, todo profissional da área da fisioterapia, ou da área da enfermagem, ou até mesmo da área médica, possa então saber localizar aonde começa e aonde termina a região do pescoço, ok? Lembrando que essas estruturas anatômicas, esses pontos anatômicos que eu vou passar nesta imagem, está somente de um lado, ela apresenta-se nos dois lados, ok? Muito bem, então vamos começar a analisar o seu limite superior. Se nós analisarmos a parte posterior, nós temos lá o início do pescoço na protuberância occipital externa. Lá na parte lateral, nós vamos ter ali o ápice do processo mastoide. Mais anteriormente, nós temos toda a margem inferior da mandíbula, pegando desde o ângulo da mandíbula até a parte anterior, que é o corpo da mandíbula. Então, toda essa margem inferior da mandíbula, desde o ângulo da mandíbula até a parte anterior, que nós podemos também pegar como ponto de referência a protuberância mentual, é então a delimitação anterior, anterolateral, superior do pescoço. Então vejam que nós temos três pontos praticamente de referência: um posterior, um lateral e um látero anterior. Tá? O limite inferior do pescoço, se nós analisarmos o ponto posterior, nós temos o processo espinhoso da última vértebra cervical, da C7. Lateralmente, nós vamos ter o acrômio e látero anterior, nós vamos ter a própria clavícula, ou seja, a face superior da clavícula, do corpo da clavícula, e mais a parte anterior, nós temos ali a fossa jugular, ou também nós podemos pegar como ponto de referência a incisura jugular, tá ok? Então, através disso, nós delimitamos o pescoço. Agora nós vamos começar a analisar como o pescoço é subdividido, quais as estruturas superficiais que nós encontramos logo após a retirada da pele e a retirada da tela subcutânea, que é aquela camada de gordura, ok? Então vamos para as estruturas superficiais. Quando nós retiramos a pele e a camada de gordura, que é a tela subcutânea, nós encontramos primeiramente dois músculos, sendo um de cada lado, que é o músculo platisma. Esse músculo platisma ele é bem superficial, até muitos alunos nas aulas de dissecção acabam lesando, danificando esse músculo, porque ele é um músculo muito superficial, ele está em contato íntimo, com a tela subcutânea, com essa camada de gordura, e muitas vezes o aluno não mede a sua força ou não mede a profundidade de inserir a tesoura ou inserir até mesmo a lâmina do bisturi e acaba estragando esse músculo aí,
tá ok? Então ele é um músculo bem superficial mesmo, né? Ele pega toda a parte anterolateral do pescoço e ele se projeta na parte mais superior do tórax e na parte mais superior e lateral do ombro, tá ok? Se nós retirarmos o músculo platisma, nós vamos encontrar uma camada de tecido fibroso esbranquiçada, que é a fáscia muscular. Porém, a fáscia muscular, quando nós analisamos a nível de pescoço, ela é dividida em várias lâminas. Então nós vamos ter primeiramente, logo abaixo do platisma, a lâmina superficial. Tá? Se nós cortarmos a lâmina superficial, nós vamos enxergar uma outra lâmina embaixo, que é a lâmina pré-traqueal. E depois nós vamos ter mais uma outra lâmina embaixo, que é chamada lâmina pré-vertebral. Nós já vamos ver isso nos slides mais à frente. Só que além do músculo platisma e além dessa lâmina superficial, nós encontramos algumas estruturas vasculares e nervosas, como por exemplo, na parte lateral do pescoço, nós encontramos a veia jugular externa, nós encontramos ramos superficiais do plexo cervical, que nós temos o auricular magno, o transverso do pescoço e os supraclaviculares. Se nós analisarmos a parte anterior, que vai ficar para a parte 2, mas já vou adiantando um pouco, nós vamos ter, bem aqui na linha mediana do pescoço, duas veias, uma de cada lado, sendo denominadas de veia jugular anterior, direita e esquerda. Tá ok? Nós podemos observar também que, se nós retirarmos o platisma, nós vamos encontrar a lâmina superficial. Nós vamos encontrar a lâmina superficial e nós vamos encontrar também, como eu já acabei de mencionar, esses ramos superficiais do plexo cervical e esta veia jugular externa. Esses ramos nervosos e esta veia jugular externa, elas estão passando por cima da lâmina superficial e que passa por cima de um músculo oblíquo que nós temos no pescoço, chamado esternocleidomastoideo. Tá? Este músculo esternocleidomastoideo, ele apresenta então a sua origem tanto ali na face externa anterior, do manúbrio, no terço medial da clavícula, e ele sobe obliquamente para se inserir no processo mastoide e na linha nucal superior, ou linha superior do occipital. Tudo bem? O que nós temos que entender? Que este músculo esternocleidomastoide, ele divide o pescoço em uma área anterior e uma área posterior, que é muito melhor visualizado quando nós analisamos o pescoço em vista lateral. Tá? Desta maneira, como está esta imagem, fica um pouco meio difícil, mas a gente já vai ver nos próximos que vai ficar bem fácil de entender, ok? E este músculo esternocleidomastoide, ele recobre, ele cobre. Isso significa que embaixo dele estão outras estruturas. Que estruturas que nós vamos ter? Vasos sanguíneos de calibre grande do pescoço, o plexo cervical, que vai originar então esses ramos que eu já comentei, que são os ramos superficiais, e ainda assim, mais profundamente, alguns outros músculos, do pescoço, tá certo? Olha só, se nós analisarmos então esta imagem lateral, nós temos aqui o músculo esternocleidomastoideo revestido pela lâmina superficial. Acima da lâmina superficial, nós temos a jugular externa, os ramos superficiais do plexo cervical, que é o occipital menor, o auricular magno, o transverso do pescoço e os supraclaviculares, ok? Mais posteriormente, nós temos um outro músculo que também está inserido no osso occipital, está inserido na escápula, que é o músculo trapézio. Este músculo ele é muito estudado na aula de músculos de tronco e de membro superior. Se vocês procurarem lá no meu canal do YouTube, vai ter uma aula específica de músculos de tronco, onde eu falo sobre o músculo trapézio, ok? Então eu não vou trabalhar a questão de origens, inserções, ações do músculo trapézio. O foco aqui é nós pegarmos este músculo como ponto de referência. Tá? Então nós temos dois músculos de referência.
anteriormente o esternocleidomastoide e posteriormente o músculo trapézio. E se nós observarmos, entre os dois músculos fica uma área triangular, aqui ó, triangular, denominada de trígono posterior. Este trígono posterior que é o foco da nossa aula de hoje, da parte 1 de topografia de pescoço, ok? E o que nós temos que entender? Este trígono posterior, ele está coberto pela lâmina superficial, tá? Então nós temos a lâmina superficial cobrindo este trígono posterior. Claro que acima dele nós temos o músculo platisma e logo em seguida nós temos essa lâmina superficial que está recobrindo o trígono posterior. Tudo bem? Bom, então nós observamos que o esternocleidomastoide é um músculo chave para nós delimitarmos as regiões anterior e posterior do pescoço. Lembrando que posteriormente nós temos o trígono posterior e anteriormente nós vamos ter todo um trígono anterior subdividido em outros trígonos menores, que são 4, ok? Mas que vai ficar para a próxima aula. Bom, vamos analisar o seguinte então. Aqui nós estamos analisando o pescoço numa vista lateral e aqui numa vista anterior. Como eu já havia comentado, nós temos aqui o esternocleidomastoide e posteriormente nós temos o músculo trapézio. Entre esses dois músculos nós temos uma área triangular denominada de trígono posterior. Ou, em alguns casos, em alguns livros, eles trazem como região cervical lateral. Tá? Mas os dois termos estão corretos, ou trígono posterior ou região cervical lateral. E se nós observarmos anteriormente ao músculo esternocleidomastoide, nós vamos ter toda esta região anterior do pescoço. E esta região anterior do pescoço é denominado como trígono anterior. Porém, este trígono anterior ele é subdividido em outros 4 trígonos, sendo dos dois lados. Tá? Então, nós vamos ter o trígono submandibular, submentual, o carótico e essa bem no meio, né, na linha mediana do pescoço, nós vamos ter o trígono muscular. Ok? Muito bem. Porém, nós vamos nos atentar nesta videoaula no trígono posterior. E nós temos que entender quais são os seus limites. Né? Quem está delimitando este trígono posterior? Se nós observarmos o músculo esternocleidomastoide, ele vai ter uma margem anterior e uma margem posterior, que nós denominamos de bordas. Tá? Borda anterior e borda posterior do esternocleidomastoide. O músculo trapézio, automaticamente, ele vai ter uma borda anterior. Então, desta maneira, eu consigo visualizar que o trígono posterior é delimitado pelas bordas posterior do esternocleidomastoide e pela borda anterior do músculo trapézio. Então, o limite anterior e o limite posterior. Porém, aqui embaixo, nós temos mais um outro limite. Quem que delimita inferiormente o trígono posterior? A própria clavícula, né? Que é o corpo da clavícula, ok? Que nós denominamos de terço intermédio do corpo da clavícula, ok? Este trígono posterior, então nós podemos visualizar ele aqui numa imagem real, tá? Então o trígono posterior é a letra C, tá? Porém, ele é subdividido em outros 2 trígonos, tá? Onde nós temos este menor, que é chamado trígono supraclavicular ou homoclavicular, e este outro trígono um pouco maior, chamado de occipital, ok? Trígono occipital. Por que que ele é delimitado? Por que que ele é subdividido em outros 2 trígonos? Porque existe um músculo que passa, eu vou adiantar um pouquinho para que vocês entendam. Existe um músculo que passa aqui dentro, que é chamado omoioide. Então, como este músculo passa obliquamente no trígono posterior, automaticamente ele vai deixar uma parte inferior e uma outra parte supero-posterior, tá ok?
Então é isso que eu deixei especificado aqui, ó. Este trígono posterior ele é atravessado pelo omioide. Nesta imagem nós podemos ver que toda essa área azul é o trígono posterior. E automaticamente nós temos uma linha, né? Nós temos um risco aqui, ó, um risco preto. Esse risco preto é determinado, então, né, delimitado ali pelo músculo omoioide. E automaticamente nós temos ali, então, dois outros trígonos menores. Este inferior e menor é chamado trígono homoclavicular, né? Ou também supraclavicular, e este outro maior é chamado de trígono occipital, ok? Muito bem, então nós vimos como que o trígono posterior é delimitado, anteriormente pelo esternocleidomastoide, posteriormente pelo trapézio e inferiormente pelo corpo da clavícula. Legal. Vimos também que o trígono posterior apresenta outros dois trígonos, que é um menor, que é o homoclavicular ou supraclavicular, e um outro maior, que é chamado de trígono occipital. Agora, o que nós temos que entender? Este trígono posterior, como toda análise, toda anatomia topográfica tem que ser feita, nós temos que analisar camadas por camadas, tá certo? Então, o que nós começamos a fazer? Nós começamos a analisar as camadas mais superficiais até as estruturas mais profundas. Então, se nós analisarmos de fora para dentro ou de superficial para profundo, a primeira camada, pele. Segunda camada, gordura, que é tela subcutânea. Terceira camada, aí nós temos quem? O músculo platisma e a lâmina superficial. Então, automaticamente, eu posso dizer que toda esta cavidade, que é o trígono posterior, ele apresenta um teto, que é formado por quem? Pelo músculo platisma e pela lâmina superficial, tá ok? Que é o que está escrito aqui, ó. O teto do trígono posterior é o platisma e a lâmina superficial. Quando nós retiramos o platisma e a lâmina superficial, nós chegamos então na parte interna do trígono. E nesta parte interna do trígono é onde nós vamos ter os seus conteúdos, as estruturas que estão ali dentro. E que estruturas que nós vamos ter? Nervo acessório, nós vamos falar de cada estrutura separadamente, tá ok? Mas nós temos o nervo acessório, que é um nervo craniano. Nós temos linfonodos cervicais superficiais e profundos. Nós temos o plexo braquial, que vai estar bem mais interno, tá? Logo abaixo ali do omioide. Nós temos um pedaço, uma parte da artéria subclávia, né, que passa por aqui neste trígono homoclavicular. Nós temos a artéria e veia cervical superficial. Nós temos o plexo cervical, que origina aqueles três ramos, né, superficiais, né, os 4 ramos superficiais, que é o occipital menor, auricular magno, transverso do pescoço e os supraclaviculares. E além disso, nós enxergamos também uma parte da veia jugular externa, tá ok? Então é isso que nós vamos começar a analisar agora. E vejam que depois que nós analisarmos todos os conteúdos, todas as estruturas que nós temos ali dentro, nós vamos ter um final. Quem que é o final do trígono posterior? Quem que é o que forma o assoalho? São os próprios músculos profundos do pescoço. Aí nós temos o esplênio da cabeça, o levantador da escápula, os escalenos médio e posterior, a primeira parte, né, a parte mais superior do serrátil anterior, tá? Então nós vamos vendo por camada. Então vamos analisar. O teto é formado pelo platisma e pela lâmina superficial, ok? Aqui nós temos o nervo acessório, tá? Então, por que eu quero já mostrar esse nervo acessório agora? Porque este nervo acessório, como está descrito aí no slide, ele é o 11º nervo craniano, ok? Esse nervo craniano, ele apresenta, após a sua origem, 2 ramos. Então, ele se divide e origina 2 ramos. Um ramo externo e um ramo interno. O ramo interno do acessório
vai descer junto com um nervo craniano chamado vago, que vai ali inervar as estruturas internas do tórax e abdômen, ok? O ramo externo, ele sai para fora, já o próprio nome diz externo, tá? E esse nervo acessório externo, ele vai passar pelo trígono posterior, inervando a parte motora, ou seja, levando estímulos motores para o músculo esternocleidomastoide e trapézio. Porém, ele passa pelo trígono posterior, mais precisamente pelo trígono occipital. Tudo bem? Legal. Aqui ainda nós estamos vendo o trígono posterior recoberto com a lâmina superficial e com o platisma. Só que nós conseguimos ver estruturas superficiais, que são os ramos superficiais do plexo cervical, que é o occipital menor, o auricular magno, o transverso do pescoço e os supraclaviculares, tá? Então, se nós analisarmos a topografia, a anatomia topográfica desses nervos, nós vamos analisar que o nervo occipital menor, o nervo occipital menor, ele aparece aqui, então ele perfura a lâmina superficial, sobe, rente a borda posterior do esternocleidomastoide e se ramifica, aqui na parte do occipital, por isso o seu nome, e ele vai ter a função de inervar toda a pele lateral da cabeça, bem como a face posterior da orelha. O nervo auricular magno, ele se origina aqui, então ele perfura a lâmina superficial, ele sobe atravessando por cima o músculo esternocleidomastoide, indo tanto para a face anterior quanto para a face posterior da orelha. Automaticamente, ele vai inervar toda a pele sobre a glândula parótida, ele vai inervar a pele sobre o processo mastoide e vai inervar também tanto a face anterior, ou também chamado lateral, e a face posterior, ou também chamado cranial, da orelha, ok? O nervo transverso cervical, ou transverso do pescoço, ele também se origina no mesmo ponto que os outros dois, perfurando a lâmina superficial, só que agora ele vai ter um sentido anterior e transverso, passando por cima também do esternocleidomastoide e se ramificando em toda a parte anterior do pescoço, anterolateral do pescoço. Então esse transverso ele vai inervar toda a pele sobre o platisma, enfim, a pele anterolateral do pescoço. E depois nós temos aqui os supraclaviculares, que também se origina no mesmo ponto, perfurando ali a lâmina superficial, só que ele vai ter um sentido descendente, ele vai descer. E ele se origina como um tronco único, e aí ele se divide formando um ramo anterior, um ramo médio e um ramo posterior. Todo esse nervo supraclavicular, ele vai inervar a pele do ombro até o plano mediano, tanto anteriormente quanto posteriormente. Tá? Então toda a parte inferior, antero-inferior do pescoço, lateral do ombro e posterior aqui do ombro é o que ele vai inervar. No caso, a pele, porque eles são nervos cutâneos, superficiais, ok? Muito bem, agora chegamos então aqui, começamos a avançar um pouco, Retiramos o platisma, retiramos aquela fáscia, a lâmina superficial, e nós estamos enxergando então precisamente o trígono posterior. E neste trígono posterior nós vemos todas aquelas estruturas que eu já comentei antes. O nervo acessório, os ramos superficiais do plexo cervical, occipital menor, auricular magno, o transverso do pescoço e os supraclaviculares, ok? Além disso, nós vemos aqui a jugular externa,
Nós vemos também a veia e a artéria cervical superficial. Nós vemos linfonodos superficiais, ok? Então, nós temos aqui, né, as estruturas internas do trígono. E a veia jugular externa, eu vou comentar sobre ela aqui, porque ela é uma estrutura relativamente importante. Então, a veia jugular externa é formada por uma veia retromandibular, né, e pela veia auricular posterior, isso logo abaixo da glândula parótida. Aí ela vai descer, ela vai ter um sentido oblíquo inferior, passando por cima do esternocleidomastoide, perfurando a lâmina superficial, entrando no trígono mais embaixo aqui, que é o trígono supraclavicular, penetra uma outra lâmina que nós temos, que é a pré-traqueal, tá? Pré-traqueal, e aí ela vai desembocar, ela vai terminar lá na veia subclávia, tá ok? Esta veia ela drena todo o sangue venoso da face, do couro cabeludo e ainda também recebe uma pequena parte do sangue cerebral, tá? Muito bem, vejam que aqui nós retiramos aquela lâmina pré-traqueal e aqui nós conseguimos visualizar melhor as estruturas, né? Novamente, recapitulando, nervo acessório, os nervos superficiais ou cutâneos do plexo cervical, que é o occipital menor, auricular magno, os supraclaviculares, né? O transverso do pescoço, a própria veia jugular externa, a veia e artérias cervicais superficiais, né? E nós enxergamos aqui, ó, esse músculo que é o músculo omoioide, que é aquele músculo que subdivide o trígono em dois, né? Esse pequeno aqui embaixo, que é o trígono supraclavicular, e este trígono maior aqui, que é o trígono occipital, tá ok? Vejam que eu ainda apresento, né, mais uma lâmina interna nesse trígono, que é chamada lâmina pré-vertebral. E aí, quando eu retiro esta lâmina pré-vertebral, eu vejo os músculos profundos do trígono posterior. E esses músculos profundos formam quem? O assoalho do trígono posterior. Então chegamos aí no assoalho do trígono posterior. Tá? E quando nós retiramos aquela lâmina pré-vertebral e nós enxergamos os músculos profundos, nós vamos ver outras estruturas que nós não tínhamos visto antes, como, por exemplo, o plexo braquial. Lembra que eu comentei lá naquele slide sobre os conteúdos, né? Então aqui nós temos o plexo braquial. E aqui nós conseguimos ver os músculos, né? O escaleno anterior, o escaleno médio, nós temos o escaleno posterior, né? Nós temos o esplênio da cabeça aqui, ó, né? O esplênio da cabeça. Nós temos o próprio omoioide, que é o divisor, né, deste trígono posterior em dois, ok? Então vejam que essa anatomia topográfica, ela tem que ser feita, ela tem que ser estudada por vocês, sempre por camadas. Então, começa analisando. Qual é a camada mais superficial do pescoço? A camada epitelial, que é a pele. Abaixo dela, a tela subcutânea, que é a gordura. Abaixo dela, platisma e lâmina superficial. Tirei a lâmina superficial e tirei o platisma, então eu vou voltar para vocês irem entendendo. Retirei o platisma, retirei a lâmina superficial. Quem que eu vejo? O trígono, com algumas estruturas, e embaixo eu tenho a lâmina pré-vertebral. Tirei a lâmina pré-vertebral, ó, eu vou tirar a lâmina pré-vertebral. Agora eu acho o assoalho. E todas essas estruturas que nós temos aqui, nós temos que observar que eu tenho estruturas que ficam já logo abaixo da lâmina superficial e eu tenho estruturas que eu vou visualizar após a retirada da lâmina pré-traqueal,
porque nós temos então 3 lâminas. A mais superficial é a lâmina superficial, essa aqui. Tirei a lâmina superficial, eu vejo quem? A lâmina pré-traqueal, tá? E uma parte da pré-vertebral. Tirei a pré-traqueal, quem que eu vou enxergar? A pré-vertebral, bem mais nítida. Tirei, aí olha só, quando eu retiro aquela primeira pré-vertebral e pré-traqueal, aí eu começo a analisar algumas outras estruturas a mais, né? Ó, as ramificações da cervical superficial, da veia cervical superficial, né? Visualizo melhor o nervo acessório. E aí eu retirando a pré-vertebral, eu vou enxergar todos os músculos que fazem parte do assoalho e mais o plexo braquial que eu não tinha visto até agora, tá bom? Então vocês têm sempre que ir fazendo essa sequência, tá? Tanto para estudar quanto para dissecar, ok? Legal. E por aqui nós chegamos então no final desta primeira parte, que é a anatomia topográfica do pescoço, mais precisamente analisando os seus limites, né? Qual é o seu limite superior e posterior do pescoço, como é subdividido o pescoço em trígono posterior e trígono anterior, quem são as estruturas mais superficiais e, especificamente, nós vimos o trígono posterior, que é formado, né, que ele é posterior, ele fica entre o esternocleidomastoide e o trapézio, e ele vai ter o teto, ele vai ter os conteúdos, que são as estruturas, e ele vai ter o assoalho. E o mais importante que vocês têm que analisar, as camadas, né? Primeira camada, platisma e lâmina superficial. Segunda camada, lâmina pré-traqueal e pré-vertebral superficial. Terceira camada, lâmina pré-vertebral profunda. E quarta camada, não tem, né? A quarta camada, depois que você tirou a lâmina pré-vertebral profunda, você já vai enxergar a quarta camada, que é o assoalho, que são os músculos, né, que formam o assoalho do trígono posterior, ok? Eu deixei aqui para vocês as referências que eu utilizei para montar esta aula, tá? Gray Anatomia Regional, ele é um livro verde do Gray, os Atlas de Anatomia Sobota e Prometheus e o Gray Anatomia. Bom, pessoal, chegamos então ao fim da nossa videoaula, espero que vocês tenham gostado, feito as anotações, e qualquer dúvida, deixem lá os seus comentários, suas dúvidas, suas perguntas, questionamentos, elogios e até mesmo críticas, né? Porque nós, através das críticas, que nós melhoramos. Escrevam isso então lá nos comentários do vídeo, que eu estarei respondendo a todos. Então, um ótimo estudo a todos, ótimas dissecções aí para vocês e um grande abraço e até a nossa próxima videoaula.